Boa tarde, irmãos. A paz de Deus, tudo bem com vocês? Irmãos, estou gravando esse vídeo, né, que eu estou sentindo dentro do meu coração já faz um tempo de estar gravando um vídeo para vocês, porque Deus vem me apertando nesses últimos dias, né? Eu venho tendo alguns sonhos, algumas sensações que aqueles que é selado com o Espírito Santo, aqueles que têm a presença de Deus, que sente, né, a presença de Deus, Deus tem alertado, Deus tem movimentado em sonhos, em angústias, aflições, para que a gente que tem a promessa, a gente possa vir alertar os nossos irmãos. O que está acontecendo, irmãos? Eu já venho há 2 semanas, 3 semanas atrás, tendo sonhos, tendo revelações em oração, né? Então eu preciso, de uma certa forma, estar passando isso para vocês, para as pessoas, que serve como um alerta, né? Não sou melhor nem pior do que ninguém, mas a minha parte eu tenho que fazer. Sou mãe de 3 filhos, sou casada. De certa forma, estou na igreja, mas ainda não sou batizada, porque eu não sou casada num papel. Preciso primeiro casar para depois me batizar, porque a minha religião é uma religião que precisa primeiro do casamento para depois, né, descer as águas. E isso vem me apertando bastante, porque eu sei que a gente tem que agir certo com o Senhor. Eu sei que Deus, ele deixou na sua escritura que agindo certo com o Senhor e fazendo a tua vontade, ele estará conosco. Ele não nos deixará em momento algum, desde que obedeçamos às suas leis. Mas independente, irmãos, de não estar ainda totalmente certa com Deus, Deus tem me avisado, Deus tem me alertado em sonhos, tem me dado revelações. Isso não é de hoje. Eu vou deixar aqui meu testemunho para vocês. Depois eu gostaria de ler uma passagem na Bíblia que Deus tem me dado no dia de hoje, tá? Então, meu testemunho, irmãos, que eu tenho para contar para vocês, eu vou começar com um que Deus tem tocado no meu coração, que um determinado dia, já faz alguns anos, eu estava dormindo e eu tive um pressentimento como se eu tivesse acordado, como todos os dias, levantado da cama, acordado. Só que eu acordei com um barulho muito alto, muito alto. Eu peguei ele, acordei com tudo, levantei da cama e fui na sala, abri a janela da sala. E lá eu olho para o céu, aquele barulho horrível. A hora que eu olho para o céu assim, irmãos, um avião enorme, enorme, explodindo no ar. E aqueles pedaços de avião caía como se fosse bolas de fogo. E ali eu vi o desespero das pessoas. A hora que eu olho na rua, os ônibus, um colidindo com o outro, colidindo com o carro. E eu olho as pessoas desesperadas, carro explodindo, bolas de fogo caindo nas casas. E eu olho e falo, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Meu Deus, me explica, Senhor. E ali eu olho para dentro da minha casa, não acho os meus filhos. Na época eu tinha 2, hoje eu tenho 3. E eu não olho os meus 2 filhos. E a hora que eu olho para o chão, irmãos, dentro da minha sala, eu vejo só as roupas dos meus filhos que eles estavam usando no chão.
E eu não via mais eles, apenas as roupas que eles tinham deixado. E eu saio na rua desesperada, cadê meus filhos, cadê meus filhos? E ali os pais também perguntando, cadê meus filhos? Meus filhos sumiram, deixaram apenas as roupas. Fui levar na escola, deixaram as mochilas cair e meu filho desapareceu do nada. E ali eu tive uma sensação do arrebatamento, irmãos. Pois é, do arrebatamento. Os meus filhos tinham ido e eu tinha ficado. Eu senti uma sensação de perda ao mesmo tempo e uma sensação de alívio, de saber que os meus filhos tinham ido. E eu caí de joelhos no chão, pedindo a Deus que desse-me força, que me desse força, porque eu não sabia se eu ia suportar a ausência deles. Mas, irmãos, Deus é tão bom que ao mesmo tempo que eu sentia a dor da perda, eu sentia que eles estavam bem, eles estavam com Pai Celestial, que quem ia perecer, quem ia sofrer, seria eu, e eu teria que passar pela dor. Mas meus filhos estavam bem, graças a Deus. E nisso eu acordei, eu vi que realmente era um sonho, mas parecia ser tão real, tão real, tão real. Eu não sei a sensação, não sei como explicar, irmãos, mas parecia cena de filme, cena de horror, sabe? Todo mundo gritando, todo mundo se desesperando. E eu levantei, irmãos, da cama com aquela sensação o dia inteiro de dor no peito, angústia, sabe? Eu dobrei meu joelho no chão, eu orei, eu pedi a Deus para ter misericórdia de nós. Aqueles que estão cegos, aqueles que estão parados no caminho, aqueles que precisam ter um conserto com Deus, já é chegada a hora. Ele nos alerta em sonho, eles nos alertam por outras pessoas, né? Então ele sempre está nos dando alerta, irmãos, da sua vontade, de como ele quer que você haja, do que vai acontecer. Isso já é bíblico. Isso foi um dos sonhos, né? E nisso eu tive a sensação do dia do arrebatamento, que eu creio que está próximo e vai acontecer em breve. E por esses dias eu também estava muito aflita, muitas coisas acontecendo ao meu derredor, a minha alma clamando a Deus e o meu corpo rejeitando, querendo ficar deitado, querendo ficar prostrada por coisas do mundo. E eu, mesmo assim, a minha alma clamando, aquela sede de servir a Deus, aquela sede de estar junto com o Pai, aquela sede de que só cada um de nós sentimos, irmãos, que não tem como explicar. A gente é um pedaço do Pai. Nossa alma, nosso ser, ele tem o chamado, ele tem a sede do Espírito Santo. O Espírito Santo é único, ele é único em cada um de nós. E eu entrei dentro do meu quarto, fechei a minha porta. E ali eu me derramei aos pés do Senhor. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha casa, dos meus filhos. Senhor, o que será de nós nessa terra? O que será de nós? Meu Deus, está cada dia pior, cada dia mais difícil, a angústia que nos toma, a depressão, aquela sede de estar aos teus pés, aquela angústia de alma, aquela aflição.
Meu Deus, fala comigo. Eu não sou melhor nem pior que ninguém. Mas eu tenho sede de ti, a minha alma clama por ti. O meu espírito pede por ti. Senhor, se o Senhor tem amor à minha alma, fala comigo, meu Deus. Me toca, Espírito Santo, me toca. Senhor, me toca. Irmãos, ali na minha oração, eu fui tão sincera com Deus. A gente sabe, irmãos, quando a gente está sendo sincero e quando a gente só ora por orar. E ali, irmãos, na minha aflição, eu pedi a Deus para ter a misericórdia, para Deus me tocar naquele momento. Só tinha eu dentro da minha casa, as crianças estavam na escola, meu esposo trabalhando. E eu senti o Espírito Santo bem me tocar. Irmãos, ali o Espírito Santo me tomou de uma forma gloriosa. Que aquela angústia de alma, aquela aflição. Não sentia nada, irmãos. Eu só sentia o Espírito Santo. O Espírito Santo é amor, ele é puro, ele é sincero. E ali o Espírito Santo me tomando de uma forma. Deus me deu uma visão, irmãos. Deus me deu uma visão. E essa visão foi o seguinte: eu estava de pé numa escada, só que eu estava no começo dessa escada. E essa escada, ela tinha ela subia-se, irmãos, e ela tinha 3 repartições. Era uma, fazia uma dobrinha, era outra, fazia uma dobrinha e era outra. Só que ela não descia na terra, era tudo nuvem ao redor. Era tudo nuvem, a escada era toda branca. Eu nunca vi essa escada na minha vida, era a escada celestial. Eu nunca tinha visto na minha vida. Era uma escada branca e ao derredor era tudo nuvens, sabe, o céu azulzinho assim. E eu embaixo nessa escada, nem no primeiro degrau eu estava. Para vocês terem ideia, eu estava embaixo e aquela escada subia assim. E lá em cima, irmãos, eu tive a visão de ver um trono muito grande. E nesse trono eu olhava, tinha um homem sentado nele. E esse homem tinha umas vestes longas até os pés, com um cinto grosso, assim, no meio, assim, da barriga. Só que era um cinto de ouro, como se fosse um metal, mas de ouro. E esse cinto estava no meio desse vestido. E o vestido tinha mangas longas, era até os pés. E ele calçava sandálias de amarra. Essas sandálias de amarra era feita de couro, irmãos. De couro. E a hora que eu olhava para esse homem, eu não conseguia ver o rosto dele. Eu via que ele tinha cabelos longos até aqui. E o cabelo dele era castanho mais para médio. Mas eu não vi o rosto desse homem. Era muita luz, irmãos. Uma luz fora do comum. Uma luz fora do comum. Eu nunca vi essa luz na minha vida. Era uma luz muito forte, que ao olhar para ele, eu abaixei meu rosto, irmãos, e não consegui olhar para ele. E automaticamente eu olhei a roupa dele, eu fixava na roupa dele. E ele levantou daquele trono, irmãos, na minha visão, e fez assim com as mãos. Para baixo, né, irmãos? E eu vi
os furos na mão dele. E ali eu tive a sensação, eu tinha certeza que era o Senhor Jesus Cristo. Era o Senhor Jesus Cristo. Ele estava no trono, irmãos, e levantou e me mostrou as mãos dele. E eu lá de baixo via o Senhor. E ele era alto, ele tinha uns 3 metros, irmãos. Eu lá de baixo eu vi que ele era alto. Alto pra gente, sim, não quer dizer em questão de ser baixo, ser alto, irmãos. Toda vez que eu falo, eu choro, porque eu sinto que Jesus está muito próximo. E que ele me deu essa visão, irmãos, para que eu possa me consertar com ele. E eu vi o crão grande, maravilhoso ali. Irmãos, Jesus é o amor. Jesus é amor. Ele levantou do trono, me viu lá embaixo. E ali eu tive a certeza que era ele, que era o Senhor Jesus. Ele levantou do trono para me ver. E ali na minha dor, no meu sofrimento, eu vi que eu não era digna de estar vendo o Senhor, de estar com o Senhor. Ali, irmãos, naquela visão, eu vi que Jesus Cristo levantou para mim, mas ele não falava comigo, ele falava através do pensamento, irmãos. E eu falava com ele: Senhor, eu não sou digna de te ver, meu Pai. Eu não sou digna de estar aqui, Senhor. Eu não sou digna de nada, meu Deus. Ali, irmãos, ele falava para mim assim, através do pensamento: eu fico em paz, eu estou contigo. Eu estou contigo. Fica em paz. Ali, irmãos, eu tive a sensação que Jesus estava comigo, apesar de tudo, apesar dos erros, apesar de ser fraca e errante, apesar de tudo, Jesus me amava e estava comigo. Eu tive a sensação, irmãos, a hora que ele falou que estava comigo, eu caí no chão prostrado, de joelhos, de cabeça no chão. Clamei a Deus, irmãos, clamei por toda a misericórdia do mundo, toda a misericórdia possível que Ele pudesse ter comigo, com os meus filhos, com a minha casa. Clamei por toda a misericórdia. E Ele mandou eu ficar em paz, que Ele estava comigo. Irmãos, ali eu terminei minha oração e o desespero tinha passado, a dor, a angústia tinha passado. Só ficou coisas boas. Jesus limpou aquela dor, aquele sofrimento que estava ali naquele momento, aquela depressão querendo me tomar. Deus tirou, Deus limpou. O Senhor Jesus Cristo é maravilhoso, irmãos. Então eu falo para vocês que não é um simples vídeo. Essa mensagem eu preciso passar para vocês. Que Jesus está à porta, Ele está voltando. Quem ama sua família, quem ama sua casa, quem quer se salvar, irmãos, vai atrás de Jesus Cristo. Ele está à porta e ele está com braços abertos para abraçar vocês, para curar toda dor, todo sofrimento, toda angústia, toda depressão. Ele está à porta e ele bate, e ele está vindo.
E agora é de vez, irmãos. E eu estou vendo essas guerras que estão acontecendo. Isso vai ser pouco para a humanidade, irmãos. Vai ser pouco. Muitos estão dormindo. Muitos estão dormindo. Escolheram dormir na fé. Escolheram não acreditar no Senhor. Escolheram o outro lado da moeda, como se diz. Mas o Senhor nunca dormiu, irmãos. O Senhor nunca dormiu nesses 2000 anos que Ele ficou fora. Ele nunca dormiu, Ele sempre trabalhou. Ele trabalhou por você, Ele trabalhou por mim, Ele trabalhou pelos meus filhos, pela minha casa. Então, irmãos, voltem para o caminho do Senhor. Não é brincadeira, não é brincadeira. Ele está colocando angústia, sim, Ele está deixando que o inimigo coloque a angústia dentro do seu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele precisa de você forte. Ele precisa de você pronto para a guerra. Ele está te dando uma espada. Ele quer te dar uma espada para lutar por Ele, pela sua família. E vocês não querem enxergar. Irmãos, é chegada a hora de lutar. Quem vai querer ter a espada? Quem vai querer ficar sem ela? Eu, por mais fraca e errante que eu sou, irmãos, eu quero a espada, eu quero lutar. Eu vou lutar até o último momento. Porque eu vi o Senhor Jesus Cristo. E Ele é maravilhoso. E Ele é amor. Ele traz paz. E eu sei que se eu lutar por Ele, Ele vai me dar um lugar no reino dos céus. E eu quero estar junto dEle, irmãos. Porque lá não tem angústia, não tem aflição, não tem desespero de alma, não tem depressão. Lá é paz, é amor. Lá não tem sofrimento. Então, irmãos, eu queria falar para vocês desse testemunho que para mim foi impactante, foi fora do normal. Eu nunca senti isso na minha vida. Então, eu precisava passar isso para vocês. E vou deixar aqui também, irmãos, uma passagem da Bíblia, tá? Que o Senhor pede para mim estar lendo para vocês. Que fica no livro de Apocalipse, irmãos. Apocalipse 7, tá? Aí é a primeira, capítulo 1, 7, né? Versículo 7, capítulo 1, desculpa. Então, vamos lá. Os israelitas fiéis são salvos dos perigos iminentes. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Eu vi outro anjo subir na banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus, do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos,
dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Isacar, 12.000, da tribo de Zabulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. Irmãos, essa passagem é uma passagem apocalíptica. Quer dizer o que, irmãos? Que os israelitas fiéis serão salvos do perigo iminente. O que acontece, irmãos? Perigo iminente já está falando tudo. É o que está acontecendo, é o que vai acontecer. O perigo iminente está à porta, ele vai atacar e vai acontecer. Não adianta falar que não vai, que vai. É profético, é bíblico. Dentro dessas tribos, irmãos, que são 12 tribos, são 12 tribos de Israel, que são os filhos, né, de Deus, 12 tribos de Israel. Então, dentro dessas 12 tribos, de cada tribo vai ser salvo 12.000 de cada tribo. Ali, eles não vão passar por essa amargura dessa guerra. Vocês estão tentando entender que não estou falando da guerra de hoje, estou falando da guerra que está por vir, está por vir. Então, uma guerra pior está por vir. E dentro dessas tribos, de cada tribo 12.000 será salvo. Por quê, irmãos? Porque dentre esse povo como de todo mundo, há pessoas que fingem estar com Jesus, com Deus. Mas, como sempre esteve escrito na Bíblia, muitos mentem, muitos falam que estão com o Senhor, mas não estão de verdade. E aqueles que estão firmados na rocha, estão com o Senhor, vai ser salvo. Aí você me pergunta, não, Senhor, mas tem milhares de pessoas. Mas dentre milhares, 12.000 de cada tribo vai ser salvo. Aí você tira por base o seguinte, se dentro dessas tribos, 12.000 de cada vai ser salvo, e dentre os milhares de pessoas de todo mundo, que não é da tribo, das 12 tribos, diz para mim. Isso significa o quê? Que dentro desses 12 tribos, eles eram fiéis, eles são fiéis, por isso que eles vão ser salvos. E nós, irmãos, e a nossa geração, está sendo fiel para com Deus? Está sendo fiel para com Jesus? Irmãos, é hora de nos alertar, de nos precaver, de acender, uma luz dentro da nossa cabeça e nos preparar para o fim, porque o fim é iminente, o fim está próximo. Não dá tempo mais de ficar fingindo uma coisa que a gente não é. Vamos nos precaver, vamos estar com Deus, vamos estar com Jesus. Se você errou, você errou. Peça perdão hoje.
Peça perdão hoje para o seu irmão. Peça perdão hoje para quem você errou. Peça perdão hoje para o Senhor em primeiro lugar. Fala, Senhor, me perdoa por tudo de errado que eu fiz. Me perdoa por todas as coisas que eu fiz. Me limpa. Me dê uma veste nova, Senhor. Me dê uma veste branca, meu Deus. Para que eu possa, Senhor, estar contigo. Irmãos, mas não é só da boca para fora, não. Não é da boca para fora, não. Não vai ser o hoje, não. Vai ser pelo resto dos seus dias. Sirva ao Senhor, leva a palavra de Deus para o seu próximo. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Vamos nos alertar. Eu vou ser bem sincera com vocês, para gravar esse vídeo hoje, que é o meu primeiro vídeo, eu estava tremendo, eu estava nervosa, eu estava com vergonha, mas o Senhor tá me alertando aqui, falando, não, você precisa falar,